A paz do Senhor, crianças. A paz do Senhor, crianças que estão em casa. Que felicidade, né? Mais um domingo, Deus nos proporcionou estarmos aqui. As crianças que estão presentes, chegar mais próximo, né, dos outros aqui, vai ser bom. Eu agradeço. Hoje a nossa lição é a lição número 7. A lição número 7. Eu já quero agradecer a presença do Calil, da Raíssa, do Arthur, do Matheus, do Ian, da Bia, do Lucas Miguel, da Ana Clara, da irmã Luciana. Muito obrigada por Deus proporcionar mais um dia de vida, de saúde, estarmos aqui, irmão. É motivos, irmão, de agradecer a Deus, a gente acordar com saúde e com ânimo. Eu estava lendo essa semana a Bíblia, e eu estava vendo um livro que fala assim, que o ânimo é a saúde do corpo. Achei tão forte, e é verdade, né, irmão? Quando você acorda animada, vontade de fazer as coisas, de vir à igreja. Crianças, hoje a nossa lição é o número 7, que fala de Felipe prega para um etíope. Amém, crianças? Vamos ficar de pé, vamos cantar um corinho para a gente se alegrar. Ixi, esqueci. Eu quero saber como que foi a semana das nossas crianças, dentro de casa, estudando, fazendo as lições junto com a mamãe. Quero dizer para vocês que Deus vai abençoar você, tem abençoado para abrir a mente de vocês e o aprendizado. Que toda dificuldade, todo medo de aprender seja tirado em nome de Jesus. Que Deus venha proporcionar conhecimentos que possam, no futuro, trazer crescimento para a vida de vocês. Amém, crianças? Olha aqui para a tia Josi. Vocês sabem qual é o ponto de interrogação? Aquele pontinho que faz a pergunta? Vamos fazer aqui no ar, faz de conta que tem um quadro. Vamos lá desenhar o ponto de interrogação. E tá um pontinho embaixo. Lembra que tem um pontinho embaixo? De novo. Sobe, desce, volta, faz um pontinho. Isso. Você está fazendo uma pergunta. O corinho que a gente vai cantar vai ser assim, ó. Quem fez as lindas estrelas, tá bom? Quem fez as lindas estrelas? Vamos lá? Ponto de interrogação. Quem fez as lindas estrelas, as lindas estrelas, as lindas estrelas? De novo. Quem fez as lindas estrelas? Deus, nosso Pai. Agora você vai perguntar, quem fez as aves que voam? Vamos lá? Vamos lá, Arthur. Mateus, cheio de energia aí, estão sentados. Vamos lá? Interrogação. Quem fez as aves que voam? As aves que voam, as aves que voam. Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Quem fez o mar azul, Chua, o mar azul, Chua, o mar azul? Quem fez o mar azul? Deus, nosso Pai. Agora você vai apontar para o coleguinha. Quem fez você e eu? Você e eu, você e eu. Pergunta. Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Agora, eu quero ouvir vocês cantando. Isso aí foi só um ensaio. Vamos lá, todo mundo? Primeiro é as lindas estrelas, as aves que voam, o mar azul, você e eu, tá bom? Vamos devagar, para estar aprendendo. É um corinho, vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? Quem fez as lindas estrelas, as lindas estrelas? Quem fez as lindas estrelas?
nosso Pai. Agora as aves. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Quem fez o mar azul, chua, o mar azul, chua, o mar azul? Quem fez o mar azul? Nosso Pai. Agora a gente vai perguntar para o coleguinha. Quem fez você e eu? Você e eu, você e eu. Quem fez você e eu? Deus. Muito bem. Agora eu vou cantar uma musiquinha, outra musiquinha que vocês têm que aprender. Vocês estão vendo a minha blusa aqui? Ela é cheia de coração preto, verde, vermelho e o fundo dela é branco, né? Não é por acaso não que a gente usa essa blusa aqui, não. Essa blusa aqui é do plano de salvação, é do livro Sem Palavras. A gente do Ministério Infantil, a gente estuda essas cores aqui. Não é em vão, tá bom? Então, a gente já vai cantar, vai ensinar outra musiquinha. Vamos lá? Meu coração era sujo. Que cor é o sujo? Preto. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim me tornou. Vamos lá, tias? E diz a sua palavra, em ruas de ouro andarei. Ó, feliz quando eu criei, a vida eterna eu ganhei. Pá, lá, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Quando vocês verem essas coresinhas aqui, ó, vermelho, amarelo, preto, vocês pensam, opa, essas cores são do plano de salvação. Amém, criança? A cor preta significa o quê? A cor preta significa o quê? Coração sujo. E o pecado é o quê? O que é o pecado? É desobediência. É quando as crianças falam palavrão. As crianças ficam mentindo, aí o coração vai ficando preto. E o coração vermelho? É tudo de bom, muito bem. Mas significa o sangue de Jesus. Aonde ele derramou esse sangue? Na cruz. O que ele fez lá na cruz? Ele deu a vida por mim e por você. Tá, depois Jesus morreu, limpou o nosso coração e o nosso coração ficou branco. Aí fica o branco. Depois que o nosso coração fica branco, o que vem agora? O verde, o amarelo, que a gente pode morar no céu também. O amarelo significa ouro, a cidade que Deus está nos preparando. Depois veio o coração verde, que é o crescimento, que a gente precisa crescer na presença de Deus, criança. Por isso que a gente vem para a escola dominical, é vitamina a escola dominical para a nossa vida espiritual. Por que a gente ora? É vitamina para a nossa vida espiritual. Já pensou se eu não orar, não cantar, não louvar a Deus? A minha vida espiritual, ó, vou morrer espiritualmente. Por isso que é necessário a gente vir para a escola dominical, ler a Bíblia, cantar dentro de casa. Amém, crianças? Amém? Vou cantar mais um corinho aqui com vocês, tá bom? Assim, quem conhece aquela? Leia a Bíblia e faça a oração. Conhece? Então vamos cantar? Vamos ficar de pé. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Quem quiser
Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser. Se quiser crescer, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia e não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia e não lê, diminuirá, diminuirá, não irá. Olha, essa música é poderosa. Se vocês não lerem a Bíblia e não orar, vai, ó, vão diminuir, ó, vai ficar pequeno. Vocês querem ficar pequeno? Não, por isso que tem que ler a Bíblia e orar. Amém, crianças? Tá, agora vamos para a nossa lição. A lição de hoje fala sobre o Felipe prega para um etíope. Um etíope, tia Josi, o que é etíope? Quem sabe o que é um etíope? É uma cidade que chamava Etiópia. E quem nasce na Etiópia é etíope. Amém? Lá na Bíblia, a tia Sandra falou sobre os apóstolos e falou sobre os diáconos. Quem lembra do assunto da lição da tia Sandra? Acho que bem assim, tá bom? Quem lembra no dia que a tia Sandra falou sobre os diáconos? Quantos foram os diáconos? Os diáconos. Os diáconos foram? Os diáconos? 7. E os discípulos, quantos foram? 12 homens. Esses homens não eram qualquer homem, não. Eram homens que liam a Bíblia, oravam, pregavam a palavra do Senhor. Aí foi escolhido. Aí, os discípulos falaram, olha, a gente precisa... Está dando para ver, gente? A gente precisa escolher homens que venham nos ajudar, porque naquela época, como na nossa época, a igreja precisa fazer a parte social, criança. Que parte social é essa? Ajudar os órfãos, ajudar os necessitados, os doentes. E eles falaram, vamos orar para Deus escolher, para a gente escolher 7 homens, 7 diáconos. Quem lembra o que significa diácono? Quem lembra o que significa a palavra diácono? É servo, Ian, muito bem, é o que serve. Nós temos aqui diácono na nossa igreja, que tem prestado um lindíssimo trabalho. E dentro desses 7 diáconos, vou fazer perguntinha depois. E dentro desses 7 diáconos, eu vou falar o nome. Existia Estevão, Felipe. Eu vou falar desse aqui hoje, ó, de roupa alaranjada. Felipe, Brócoro, não é brócolis não, é Brócoro. Nicanor, Simeão, Bármenas e Nicolau. Tem 7 que é. E Nicolau. Então, eu vou destacar só um homem aqui, ó. Hoje eu não vou falar do Nicolau, eu não vou falar do Brócolo, eu não vou falar do Estevão, mas eu vou falar desse homem aqui. Opa. Como é o nome desse diácono? Felipe, eu irei falar dele. A Bíblia fala de dois Felipe lá na Bíblia. O discípulo e o diácono. E de hoje eu estou falando sobre o diácono, tá? Tia Josi, mas a senhora falou que o diácono tem que auxiliar as viúvas e os pobres. Sim, criança, é verdade. Mas isso, ele pregava a palavra de Deus.
naquela época, a nossa igreja estava sendo perseguida. E o que aconteceu? A igreja, os irmãos da igreja, para se proteger, eles tiveram que fugir da cidade. Eles tiveram que se separar. Eles tiveram que ir para outra cidade para se proteger. E lá onde o Felipe estava, não tinha mais irmãos para cuidar. Então, o que ele fez? Ele começou a pregar a palavra de Deus. Felipe, criança, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus. Deus usava poderosamente e ele era um homem muito obediente ao Senhor. A palavra diz que ele era muito disposto a servir a Deus, aos irmãos. Certo dia, Felipe estava em casa, orando a Deus, e Deus falou bem assim, ele recebeu uma ordem. O anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim, Felipe. Ele falou, Felipe. Quem apareceu para o Felipe? O que apareceu para o Felipe? O anjo, não esqueçam. Foi o anjo que apareceu para o Felipe e falou bem assim, Felipe, você vá para a estrada de Gaza. Felipe, será que Felipe obedeceu? Quando ele falou, o anjo do Senhor apareceu e disse, Felipe, vai para a estrada de Gaza. É mesmo que chegasse com o irmão Odaí e falou, irmão Odaí, vai para a BR-070. É como se fosse isso nos nossos dias, uma BR, né? Uma estrada, uma BR. Para onde você vai, ela tipo assim, é o que leva a outros lugares, uma BR. E tá aqui era uma estrada da Gaza, uma cidade já sem população por causa da perseguição da igreja. E Felipe prontamente se levantou e foi para a estrada de Gaza. Chegando lá, o que ele viu? O que será que Felipe viu? Quando chegou lá, Felipe viu na estrada vindo o quê? Um carro, mas não era esse carro aqui não, isso aqui já está bem evoluído, né? Era uma carruagem. A tia Josi não tinha uma carruagem em casa. Aí falou, eu vou levar o carro. Então, estava vindo um carro na estrada. E Felipe olhou, viu, e o Espírito Santo falou bem assim, entra no carro. E Felipe obedeceu. Quando o Felipe viu o carro, tinha esse etíope, ele era um eunuco. Ele era o eunuco e ele prestava serviço para a rainha. Sabe, esse etíope não era qualquer coisa, não. Ele era o tesoureiro da rainha da Etiópia. O que é um tesoureiro? É o que corta a tesoura? Que trabalha com tesoura? Tesoureiro. O que é um tesoureiro? Crianças. Quem sabe me falar o que é um tesoureiro? Aqui na igreja tem tesoureiro? Não? Aqui na igreja não tem um tesoureiro? Tem. Aquela salinha que está escrito bem assim, tesouraria. Ali tem 2 pessoas que trabalham lá. O que eles fazem, o tesoureiro? Ele cuida da finança da igreja. Aqui... Tá, vai lá, amor. Aqui... Na Etiópia, esse etíope, ele cuidava, sabe o quê? Dos ouro, das riquezas da rainha. Ele era responsável de guardar o ouro, as pérolas da rainha, ele guardava tudo. Então, ele não era qualquer um etíope, ele trabalhava pertinho da rainha. E ele estava vindo, criança, com a palavra de Deus lendo dentro da carruagem. E naquela época... Eles liam em voz muito alta, eles pegavam a Bíblia e liam bem alto. E sabe onde que ele estava lendo? Ele estava lendo Isaías 53, capítulo 53, do versículo do 7 a 8. Ele estava lendo em voz muito alta. Tanto é que Felipe ouviu na estrada, ele ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus em Isaías 53 fala assim, ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro,
E como a ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do seu povo foi ele atingido. Ele leu e ele não estava entendendo nada. Ele leu o que esse versículo está querendo falar. Ele lia muito alto. E o Senhor sabia. O Espírito Santo já tinha enviado alguém para explicar a ele. Coisa maravilhosa é quando o servo do Senhor está na brecha. E Deus precisa que nós, igreja, estejamos na brecha. Quando Jesus precisar de alguém, opa, vou enviar a Sandra, vou enviar a Tâmara a tal lugar. E nós, como servo criança, temos que obedecer. Porque quando Deus mandar, quando Deus nos manda ir a algum lugar, Ele já preparou tudo. Ele prepara o caminho para a gente ir e levar a palavra do Senhor. E chegou, Felipe falou bem assim para aquele homem: você precisa de ajuda? Você entendeu o que você está lendo? E aquele etíope falou: não entendo. Como que eu vou entender? Mas se tiver alguém para me explicar, eu vou entender. Acontece hoje nos nossos dias, crianças. Quantas vezes a gente não lê a Bíblia? Eu não entendi nada. E aqui nós temos pastores, temos professores que nos ajudam a explanar e explicar essa palavra. E Filipe, que ele fez, explicou a palavra de Deus para aquele etíope. E aquele etíope não foi como outras pessoas que muitas vezes ouvem a palavra, a gente prega a palavra e no final a gente pergunta: você quer aceitar Jesus? E eles falam: ainda não. Muitos falam: ainda não há tempo, ainda não tenho tempo para isso. Mas naquele dia, aquele etíope estava com o coração quebrantado. Ele falou: eu quero servir esse Jesus. Então, ele falou bem assim: então, eu aceito Jesus como meu único e salvador. E, graças a Deus, houve salvação aqui naquele lugar. Glória a Deus. Depois disso, tem a segunda parte, que é a melhor parte também. Uma das melhores partes, que é o batismo do etíope. Assim que ele aceitou Jesus, ele não perdeu tempo, não. Eles estavam numa estrada e eles viram uma água, um rio. E ele perguntou para Felipe, o que me impede eu ser batizado? E o Felipe falou bem assim: nada. E o Felipe não perdeu tempo, batizou ele também com o Espírito Santo, nas águas. Ele teve batismo com as águas, desculpa. Então, crianças, para que Deus também faça hoje obra na nossa vida, que Ele entre em nossa vida, é necessário a gente abrir o coração e aceitar Jesus. Todos os dias a gente tem que reconhecer que pecamos. Todos os dias devemos reconhecer que erramos. Mas é isso que Deus quer, é isso que Deus... Ele se agrada do servo dele quando a gente se arrepende. Ah, não, eu pequei. Ah, não, eu errei de novo. E você chega com o Papai do Céu e fala: Papai do Céu, me perdoa. Eu fiz uma coisa que não devia. Eu falei um palavrão, eu desobedeci meu pai, minha mãe. Eu desobedeci a professora. E você se arrepende e volta para Deus. E Deus perdoa. E sabe o que aconteceu, criança, quando Filipe estava batizando o etíope? A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo arrebatou Filipe. Te arrebatou. Ele sumiu de perto do homem. Que coisa, né? O Espírito Santo diz que ele tirou o Filipe de perto do homem e levou ele para um outro lugar para ele falar a palavra de Deus, continuar. Deus tinha tanta pressa que a palavra dele fosse anunciada que eles não perdiam tempo. Eles não ficavam na televisão, no celular, que não tinha, né? Mas eles não ficavam perdendo tempo. E nosso tempo também tem que ser assim, irmão. Não podemos perder tempo. O que podemos fazer, que possamos fazer na hora. Opa, tem uma oportunidade de falar de Deus para o coleguinha? Vamos falar. Olha, eu tenho um primo que não é crente, tia Josi.
fala de Deus. Tia Josi, às vezes eu não sei o que falar. Você lembra dessa blusa da tia Josi, das cores. Você fala do preto, que é o pecado. Você pode falar que o pecado entrou no mundo, não tinha mais solução. Mas Deus deu o Filho dele para morrer por nós e derramou seu sangue para nos limpar. E fala do coração amarelinho, que significa o céu. Que nós iremos morar num céu de ouro, onde não há dor, onde não há tristeza. Fala do coração limpo, depois que Deus morre, limpa o nosso coração. Fala do crescimento da palavra de Deus, que temos que ter o crescimento, criança. Nós temos que nos aprofundar nessa palavra aqui, ó, porque através dessa palavra Deus irá nos libertar, Deus irá fazer grande coisa em nossas vidas. Amém, crianças? Amém? Deixa eu falar outra coisa. Eu quero que vocês sejam igual Felipe. Tia Josi, Felipe, sim, falar de Deus para o coleguinha, falar de Deus para o papai. Eu quero perguntar aqui, o papai e mamãe de vocês são crente? Quem tem o papai e a mamãe crente em casa? Papai e mamãe são crente. Amém. Quem tem o papai e a mamãe que não é crente? Que não vem para a igreja? Isso. Algum coleguinha também que vai lá na sua casa, que não é de Deus, que não conhece Deus, criança, vocês precisam ser igual Felipe. Pode falar, Ian. O Ian fala de Deus, o Ian é muito bom, esse Ian é uma bênção. Nós não temos que ter vergonha de falar de Deus. Sabia quando eu era criança eu tinha vergonha de falar de Deus? Eu cheguei a uma idade de 12 anos, eu tinha muita vergonha. Uma vez, não sei por que aconteceu isso comigo, espero que não aconteça nunca com vocês, negar Jesus. Eu tinha vergonha, chegando na idade de adolescência, parece que a gente se envergonha de Jesus. Aí eu fui para a escola, e a gente vai viver com um monte de gente na escola, né? Pessoas que são crentes e pessoas que não são. E aí perguntaram para mim, Josi, você é crente? Aí eu falei, não. Eu não sou crente, não. Mas eu estive lá na igreja. Eu disse, não, é porque eu estava visitando aquela igreja. Irmão, eu cheguei em casa, meu coração doeu tanto. Meu coração doeu, eu era criança, meu coração doeu demais. E naquela noite eu lembro a importância de trazer a criança para a igreja e junto com você, deixar a criança assistir junto com você, porque essa criança vai crescer. Né? A gente pensa que a criança não vai crescer. A gente tem que adaptar a criança na igreja, ficar até o final do culto. Eu assistindo o culto com a minha avó e a pregação era sobre negação. Que falava assim, se você me negar aqui na terra, eu te negarei diante do meu Pai que está no céu. O povo do norte fala, nossa, foi uma facada no meu coração. Eu falei, meu Deus vai negar eu e não vai nem me conhecer. E eu me arrependi. Daquele momento eu falei, Deus, eu nunca mais eu vou te negar. Toda vez que perguntarem de mim, Josi, você é crente? Eu vou falar, eu sou serva de Deus, eu sou cristã. E eu queria ter prazer de falar isso. Naquele momento eu cheguei com a minha colega e falei, sabia que eu estava brincando com você? Eu sou crente, eu sou cristã. Eu fiquei com vergonha. Eu convidei ela para a igreja também, ela foi. E ela falou bem assim, porque naquela época, irmão, até hoje, nossos filhos, lá na escola, lá fora, eles são criticados por ser crente. E é por isso que nós, pais, precisamos fortificar essa raiz. A gente precisa trabalhar a raiz da nossa plantinha, que são nossos filhos. Que quando a árvore, por mais que pareça pequena, mas ela tiver uma raiz profunda na terra, vento nenhum vai derrubar aquela árvore. Eu já passei por uma experiência que a minha avó estava plantando uma plantinha e o caule da árvore quebrou. Aí eu falei, vó, arranca essa planta e joga fora, já quebrou. Eu disse, não, ela tem raiz. E o que acontece com a raiz, Ian? O Ian mora numa chácara, né? Quando você arranca só o caule, mas tem raiz, o que acontece? Ela vai crescer de novo. Porque a planta tem o quê? A planta está firme na rocha, está firme na terra. Assim nós temos que ser também, papai e mamãe.
dar a palavra de Deus, levar nossas crianças para a igreja, dar vitaminas necessárias que é a palavra de Deus, oração, comunhão com Deus. Quando tiver ensaio das crianças, opa, vou levar minhas crianças para o ensaio. Olha, irmã, está tendo um evento para as crianças. Opa, vou levar, porque é necessário que as nossas crianças cresçam e permaneçam na igreja. A gente vê que as crianças crescem e depois não querem mais ir para a igreja. O nosso objetivo do departamento infantil é ver as crianças crescerem e permanecerem na palavra, no ensino, na igreja. E isso é o meu prazer, de eu ver as nossas crianças crescerem. Depois que passam da fase da infância, eles vão para onde? Para os adolescentes. Aí depois dos adolescentes, eles vão para onde? Para os jovens. E depois do jovem? Aí para as senhoras, para os varões, ou vão para o púlpito, né, irmão? Isso é o prazer, isso é gratificante do Ministério Infantil. Esse é o nosso objetivo de falar do Senhor para a nossa criança e ver a permanência de vocês na igreja. Amém, crianças? Que nada venha tirar vocês do foco do céu. Nada desse mundo é melhor que o céu, criança. Eu quero falar outro assunto aqui rapidinho, sobre Israel. Quem sabe me falar o que está acontecendo com o país de Israel? Está em guerra. Vocês estão por dentro, está em guerra nosso país querido. É um país muito amado por Deus, nosso Israel. Irmão, vamos orar pelo Israel. Eu recebi do Ministério Infantil, né? A gente fica no grupo e a irmã falou, vamos orar. O irmão pedindo oração, principalmente pelas crianças. Por que, tia Josi, pelas crianças? Vocês conseguem entender que na guerra morre muita pessoa? Morre papai, mamãe, vovô. E quem vai ficar sozinho? As crianças. Muitas crianças estão morrendo, mas tem umas que estão sobrevivendo à guerra. E essas crianças que estão sobrevivendo à guerra, irmão, elas ficam o quê? Órfãos de pai, de mãe, de parente. E tem outra coisa mais triste por detrás dessa guerra. Essas crianças, muitas vezes, elas são tomadas e levadas para um outro lugar que não é nada legal. Um lugar que elas sofrem muito. Pode falar, Mateus. Eu gosto de que as crianças participem. Isso, elas são levadas ao orfanato. Mas tem também, e muitas vezes, essas crianças... Pode falar, Calil. Isso, elas são maltratadas. Elas chegam a ser escravas dos serviços dos homens. É muito triste, igreja, ouvir isso. A você olhar para a sua criança, para papai e mamãe, ter essas crianças no seu colo hoje. Então, eu quero pedir para a igreja, para as irmãs, em oração. Vamos orar pelo Israel, vamos orar por crianças de lá também, que Deus venha conceder a proteção, que Deus venha enviar os seus anjos para livrar nossas crianças de lá também. Isso faz parte de nós, tá bom, criança? Agradeçam todos os dias que o nosso Brasil está em paz. Apesar dessa pandemia, Deus tem nos protegido. Apesar de toda a tribulação, Deus tem honrado com sua palavra, né, irmão? Ele tem nos guardado, Ele tem restaurado saúde de nossos irmãos que pegaram esse vírus, tem restaurado. Ainda tem irmão hospitalizado, né? Um deles é o nosso irmão Sinésio, que ele é um dos superintendentes. Vamos continuar orando por ele. Mas, criança, vamos orar pelos outros países, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, tá bom? Que Deus venha abençoar. E não esquecer, hoje tem um evento na nossa igreja, tá, crianças? Fique com Deus. E domingo vai ter mais escola bíblica dominical. E sabe quem vai estar aqui? A tia Lu. Quem gosta da tia Lu? Isso, a tia Lu vai estar aqui. Então, vocês têm que ver. Quando ela vê criança sentada, ela fica tão feliz, a tia Lu. Um abraço, tia Lu. Deus abençoe. Amém, criança.